Nós damos bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco e que Deus nos dê a sua bênção nesta manhã. Meus irmãos, vamos passar agora a primeira leitura bíblica, a leitura do livro dos Salmos, capítulo 34, versos 1 a 3. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos e exaltemos o nome. Oremos. Senhor Deus do Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua igreja, ó Pai, para te louvar, Senhor, para te bendizer e também para aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que tu nos abençoe agora, Senhor, abençoe também aqueles que estão vindo, Senhor, e aqueles, ó Pai, que por algum motivo não virão, Pai. Esteja com todos, Senhor. Te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo.
Perdão. Estava pulando aqui uma parte já. Irmãos, vou pedir de novo para se coloquem em pé, para que a gente faça a leitura de início do texto de Ezequiel, no capítulo 37, dos versos 1 a 14, conforme vai ser projetado aqui na tela. Todos juntos, irmãos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele disse: Profetize para esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus para estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se agitavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus. Então ele me disse: Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus. Venham os 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles que dizem: Os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetizem e digam-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, e eu cumprirei, diz o Senhor. Amém. Agora, sim, irmãos, para nos colocar sentados, vamos então mais um minuto de concentrados. O texto para esse momento é o texto dos Salmos, 28º capítulo, os versos 6 e 7, que dizem assim: Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia,
dia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Temos agora alguns momentos silenciosos de oração, pedindo a Deus, confessando a Deus os nossos pecados e pedindo a Deus perdão por eles, que não voltemos mais a pecar. Oremos silenciosamente. Irmãos, vamos louvar ao Senhor, certo de que Ele nos perdoou, estamos vivos dos nossos pecados na presença dEle. Vamos nos prostrar diante dEle e adorar em espírito e em verdade, como diz a música. Adoramos.
Essa segunda música que a gente vai cantar, ela foi composta pela Maria Nilo, no tempo que ela participou dessa igreja. Essa música foi feita em cima de um sermão do reverendo Adílio, por conta do aniversário da igreja. E como esse mês a gente está comemorando o aniversário da nossa igreja nacional, então a gente vai cantar esse hino com esse tema. Igreja é como a colmeia.
E acho que em cima, só um breve comentário aqui, o pastor estava falando na reunião de escola dominical, das igrejas grandes que muitas vezes não tem, a gente acha que tem muita gente para fazer as coisas, mas infelizmente isso não é verdade, né, pastor? Com surpreendeu. E até não só dedicando os nossos dízimos e ofertas, né, mas como diz aqui a letra da Maria Mim, a minha igreja com tanta coisa a fazer, é como oficina onde posso aprender. Então que a gente também esteja disposto, não só em dízimos e ofertas, mas também com o nosso trabalho, a ajudar a nossa igreja. Vamos então, irmãos, cantar agora
garotos que estão aqui à frente. Obrigado pela presença deles em tua casa, por suas famílias, meu Pai. Esteja com a mão de poder sobre cada um dos seus lares, Senhor. Que eles sejam ricamente abençoados por Ti, nos seus estudos, no seu desenvolvimento, ó Deus, e no conhecimento da Tua palavra. Permita que eles sempre estejam na Tua casa, para a honra e glória do Teu nome. Fique com eles, com as famílias que eles representam. É o nosso pedido agradecido em nome de Jesus. Amém. Dentro do momento de intercessão e gratidão, no dia 9 de julho do próximo passado, a Igreja do Brasil comemorou o dia do diácono e da diaconisa, né? Então nós queremos fazer uma singela homenagem aos nossos diáconos e diaconisas, convidando-os a estar aqui à frente. Por eles nós vamos fazer uma oração de gratidão e de intercessão ao mesmo tempo, mesmo? Então quero chamando aqui a diaconisa Maria Jimenez. Mas isso vem entregar aqui. Quem está aqui? Certo? Por favor. Pode entregar. Diaconisa Márcia Martins. Diaconisa Jair. Diaconisa Irene. Diácono Flávio. Diácono Alexandre. Tem três, né? Diaconisa Deise, Diácono Flávio e Diácono Guilherme. Eles não estão aqui. Nós queremos então, nesse instante, pedir à igreja que se coloque em pé e no reconhecimento do trabalho dos nossos irmãos aqui, nós vamos orar, agradecendo pela vida deles e intercedendo pela vida deles, para que a nossa diaconia, né, seja muito importante na vida dessa igreja, que a nossa diaconia seja serva. E esse texto que nós estamos passando para eles é um texto de Tiago, né? A epístola de Tiago, que fala muito a respeito dessa ação diaconal da igreja. Então, que ela seja a referência para o serviço de cada um deles aqui em prol do reino de Deus. Então, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um dos irmãos e irmãs presentes e que não estão aqui, que sejam abençoados pelo Senhor, renovados nesse desejo de servir. Então, a nossa gratidão a Deus pela vida dos nossos diáconos e diaconisas. Vamos orar ao Senhor, então. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, porque estamos na Tua presença. Nós nos alegramos nesse instante com os nossos irmãos diáconos e diaconisas desta igreja, Senhor. Servos Teus, chamados por Ti mesmo para o exercício de uma função tão importante na vida da igreja. Então nós pedimos, capacita, Deus, cada um deles. Coloque mais e mais do Teu amor em cada um desses corações, para que eles possam fazer, Senhor, esse trabalho como se estivessem fazendo ao Senhor. Dá a cada um deles a Tua bênção. Abençoa também ricamente cada lar, cada família, da qual eles fazem parte, ó Pai.
estejam ali como suporte de cada um deles e possam também ajudá-los, Senhor, no exercício desta missão. Fica com eles, fica com a tua igreja, aceita a nossa gratidão por vidas tão preciosas. É o nosso pedido agradecido, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Momento de gratidão. Alguém tem uma palavra de gratidão que queira repartir, compartilhar? Aqui. Entre as cinzas nós temos que agradecer que Deus está pondo um ponto de fé. Amém. Vamos aqui orar muito, né, pela minha vida, pelo lar, né, com a perca das irmãs, com o que aconteceu com meus filhos. Estou com um filho em casa, ainda que ele tosse, eu já penso que ele já está morrendo, porque é grave. Mas o Senhor me pôs em pé hoje para mim vir, e eu estou muito feliz. Amém. E é assim que nós temos que ser gratos a Deus. Amém. Porque Deus não está deixando a gente do lado. Talvez esteja testando a nossa fé quando passamos por provações, né? E eu estou muito feliz de poder estar aqui e agradecida a meu Deus por eu poder estar de pé hoje. Amém. A Marta, nós temos acompanhado, né, como igreja, então é muito importante nós nos congregamos com ela agradecendo, mas não nos esqueçamos de interceder por ela, pelo seu lar, pela sua família, não é? A Marta perdeu 2 irmãs assim, em muito pouco tempo, tem lutado assim com muitas dificuldades, então é sempre bom como igreja nos lembrarmos da Marta em nossas orações. Faz amém? Quero agradecer e pedir que a igreja continue orando pela minha prima, né, pela Ana Paula. Ela voltou ao hospital, ela está hospitalizada, passou por momentos muito delicados, talvez precise de uma cirurgia cardíaca, porque ficou no coração. Teve uma melhora na última semana, mas continuar agradecendo a melhora e intercedendo por sua saúde, para que ela se restabeleça completamente. Amém. Então, ó, intercessão e gratidão, né? A vida da Ana Paula e interceder por ela, lembrar dela. Marcos. Quero agradecer pelo meu netinho Tobias, né? Foi o meu netinho que fez o transplante, né, de medula. Já está fazendo 2 anos, quase 2 anos, 2 anos. E está se recuperando, um tratamento lento, demorado. Antes estivemos com eles, né? O menino está crescendo, graças a Deus. Deus está recuperando a saúde dele. Amém. Tobias. A gratidão, né? Intercessão pelo Tobias, né? Marcos. Eu quero agradecer pela minha cirurgia, pela minha recuperação e pela vida da minha mãe, que é aniversário. Opa! Não está no boletim, estava no texto, né? Da página da igreja, né? Isso, então vamos agradecer a Deus, né? Pelas bênçãos, né? No passado nós estamos orando pela família aqui, pedindo o conforto, o consolo de Deus, né? Sobre vocês, e agora já agradecendo também, né? Pela cirurgia e pelo aniversário. Que Deus abençoe ricamente a família, né? Que eles estejam sempre firmes na presença do Senhor. Mais alguém? Eu quero agradecer por uma coisa. Desculpa aqui. Eu quero agradecer por uma coisa que para muitos pode parecer muito simples, né? Mas que para mim vai me ajudar muito na minha casa. Eu ganhei, depois de 34 anos, uma máquina de secar. Tudo na minha casa era super necessário. Então eu estava pedindo há 34 anos. Está bem? Em tudo dá graças, mesmo? Por que não? Né? Ela sabe a necessidade que ela possuía desse bem, né? E Deus se manifestou. Agradecemos juntos, né? Muito bom. Tá. Então, pastor, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele deu para o meu futuro genro
Então, se uma família se alegra, se uma família é abençoada, por que não repartir e compartilhar? Então, louvado seja Deus por essa conquista, né? E que Deus continue abençoando ricamente a vida da família. Eu estou vendo o Zé, que está sentado ali, né? Opa! Então, deixa eu agradecer pela vida do Zé. Faz tanto tempo que eu não via, mas a minha memória está boa, a fisionomia está boa. Conheci o Zé menininho aqui nessa igreja, né? Então, muito feliz em recebê-lo aqui nesta manhã. Agradecemos pela viagem, foi boa. Daqui 2 semanas eu volto. Muita graça para isso. Amém. Eu conheci o Zé Nacional, agora é um Zé Internacional. Então, louvado seja Deus pela sua vida, né? Agradecer pela viagem e que Deus esteja com você na sua estada aqui, no seu retorno. Amém. Bem. Gostaria de agradecer em primeiro lugar a Deus, também as orações de todos vocês, que essa semana eu passei bem mal e graças a Deus estou melhor. Também gostaria de agradecer pela viagem do meu neto, que ele viajou sozinho pela primeira vez e correu tudo bem e chegou hoje bem cedinho e já está em casa e correu tudo bem. Agradecemos muito a Deus por essas vezes. Amém. Na quarta-feira nós tivemos pedindo, né, oração pela Edna. Ela estava muito instável lá com o seu batimento cardíaco, né? Ela pedia a Deus que ele estava muito alto, agora estava muito baixo, e ela estava muito, instável, né, em função disso. Mas louvado seja Deus que há 2 noites ela já tem dormido bem, né? Então nós agradecemos a Deus, né? Só Ele é capaz de operar, né, nas nossas vidas dessa forma. Então nós estamos alegres, felizes com a recuperação dela. E o meu neto foi parar na Alemanha, né? Sozinho, com 18 anos. E voltou bem, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, a avó aqui ficou muito preocupada. Mas aí, por favor. Eu quero pedir a vocês pelo primário, que podia deixar Alzheimer. E cuida do meu filho, para ele conseguir algum jeito. Vamos orar então, né? Nessa direção, pedindo a bênção de Deus, né? Ele pode todas as coisas. Beleza? Mais alguém? Eu queria agradecer pela aula de hoje que a gente teve com o menino, foi uma aula muito importante, assim, para os jovens. Olha, que gostoso, né? Eu estava ouvindo a música da Maria Emília, e também é exemplo do Fábio, eu não conhecia a música, né? Achei muito interessante. Que tal ela ser a música do mês que vem, né? Para a gente forçar um pouco. Ela é muito rica, né? E ela fala exatamente dessa família, desse corpo, né? E essas manifestações, elas vêm de encontro a isso, né? Nós temos que externar isso, né? Nos alegrar. Não é a mesma coisa, não é? Né? Então, tudo dá graças, é motivo de gratidão a Deus. Faz bem o ministro. É uma aula, né? Que fez bem aí ao seu coração. Né? Que Deus abençoe. O professor quem? Foi o menino. Olha, o professor. Tá? Então que Deus abençoe e continue usando. Né? Nós às vezes temos assim um certo, eu diria assim, eu falo por mim, né? Nós temos assim um certo pudor, né, em falar as coisas, tanto coisas que nós queremos agradecer como coisas que nós temos pedido. Acho que a gente fica meio envergonhado de falar essas coisas, né? Então, que nós tenhamos essa liberdade na casa do Senhor, na presença do Senhor, de abrir o nosso coração, porque às vezes temos necessidade e não falamos. Às vezes estamos alegres e não falamos. Se temos necessidade, a igreja pode nos ajudar. Se estamos alegres, vamos repartir essa alegria com os outros também. Isso é corpo, isso é igreja. Né? Isso é aquele braseiro lá, né? Onde nós nos aquecemos. Num tempo como esse, essa figura do braseiro aí é fantástica. Precisamos estar juntos, né? Estar juntos. Levantar porque eu baixinha, né? É o seguinte, depois dessa fala,
vai falar. Amém. Desde novembro eu tive uma perda de audição. E eu ouvia um dia, outro dia eu não ouvia. Os exames não davam nada, nem sujeira, nem inflamação, nada. E aquilo ficou me incomodando demais. Pode ser um trauma, pode ser o que for, né? Aí colocamos o joelho no chão. Estávamos afastados um pouco de igreja, né? Nós estávamos ouvindo pela internet, pelo Facebook. Passamos a assistir o culto da Casa Verde. Isso foi nos fortalecendo. Naquela semana eu pedi a Deus uma oração com muita dedicação mesmo na oração. Se eu voltar a ouvir, nós vamos no domingo naquela vez. Aí abriu 7 dias eu orei. Abriu. Depois, devagarzinho, foi o mais ruimzinho, né? E hoje eu quero dizer para todos vocês que eu estou ouvindo tudo. Amém. Então, o meu propósito é este, louvar a Deus e glorificar o nome do Senhor. E continue em oração, que no dia 25 eu tenho um exame mais a fundo para saber o motivo. E também ele, né? Também faz o tratamento de visão. E nós precisamos das orações de toda a igreja em todos os sentidos, saúde física e espiritual, porque nós temos que tomar decisões. E essa decisão não pode ser nossa, mas de lá de cima. Amém. Nós não vamos por estar aqui. Amém. Marta, pede o nome do seu esposo, eu não estou... Ele chama Carlos Alberto Ribeiro, mas todo mundo conhece por Ribeiro. Por? Ribeiro. Ribeiro, tá bom. Então, o Ribeiro também é o casal, queremos agradecer, né? Eu acho que Deus não precisa deixar ninguém surdo para vir para a igreja, né? Mas, louvado seja Deus por aquilo que você passou, né? Mas deixa eu consertar. A gente sabe das possibilidades de ir na igreja pelo horário. A nossa igreja, por exemplo, à noite, a gente não podia se locomover. Então, eu queria ir na igreja, e então foi o único motivo, assim. Talvez tenha sido o motivo que eu fiz surdo. Uma coisa eu posso dizer, o casal mais pontual que tem nessa igreja. Tá? Eles nem são daqui ainda, mas eles são mais pontuais. Eles chegam antes do pastor. Todo dia. Se eu quiser dar aula 15 minutos antes, eu posso dar aula para eles aqui. Impressionante. E moram longe. Eu só quis registrar esse fato. Falei que eu não vou pregar sobre nada. Mais algum pedido ou gratidão? Amém. Eu creio que esse momento tem que ser esse momento assim, sabe? Momento descontraído, né? Mas momento onde nós abramos o nosso coração diante do Senhor, pelas bênçãos recebidas e colocando as nossas necessidades para que possamos compartilhar. Quando a Edna falou para mim da primeira noite que ela dormiu melhor, foi exatamente na reunião, nós temos quinta, né? Então, na noite de quinta, quando eu acordei na sexta, fui ver como é que ela estava e como é que está, se dormiu bem. Ela falou, hoje, graças a Deus, dormiu bem. Eu falei, mas tem muita gente orando, né? É exatamente isso que nós precisamos. Nós precisamos dessa união do corpo em oração, tanto agradecendo como intercedendo. Então, vamos curvar as nossas cabeças e ter uma palavra de oração agora. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, bom é estarmos na Tua presença, bom é fazermos parte da Tua família, bom é sermos parte desse corpo que se chama igreja, Pai amado. E nessa igreja, Senhor, nós podemos abrir, ó Deus, o nosso coração e te dizer do mais profundo dele, muito obrigado pelas bênçãos que temos recebido das Tuas mãos. Muito obrigado pelo Teu cuidado, muito obrigado, ó Deus, pela Tua assistência, muito obrigado pelo suprimento, muito obrigado pelos presentes que nos tem dado, Pai amado. Muito obrigado porque, apesar de nós termos certas por trás e por diante, apesar de nós não termos cuidado, Deus, de cada detalhe das nossas vidas, ó Pai. Então nós te louvamos, nós te agradecemos por todas as bênçãos que temos recebido das Tuas mãos.
e nos irmanamos com aqueles que se manifestaram, Deus, para que sempre tenhamos motivo de gratidão a Ti, conforme a Tua palavra nos ensina em tudo, dar graças a Pai. Ouve, Senhor, a nossa oração. Agora queremos também colocar no Teu altar o pedido, a Deus, de oração por aqueles que sofrem, por aqueles que estão passando por lutas, por necessidades mais profundas, Senhor amado. Tu conheces melhor do que nós cada um desses corações, cada uma dessas vidas. Tu sabes que eles estão passando agora, Pai. Então nós pedimos, põe tua mão de poder sobre essas vidas também, manifestando sobre eles, ó Deus, a tua glória, Senhor, o teu cuidado, a tua presença, Senhor. Que a tua presença revigore, que a tua presença reanime, que a tua presença dê um novo ânimo, Senhor, a cada vida que está sofrendo nesse instante, passando por lutas, por dificuldades. Colocamos todos os pedidos que foram feitos aqui, ó Deus. Colocamos também aqueles irmãos enfermos da tua igreja, pelos quais temos orado semanalmente, Pai amado. Ó Senhor, visita poderosamente cada um deles, lá no seu leito, Senhor, no seu, às vezes, isolamento, no seu distanciamento da tua casa, Senhor. Ó Deus, que tu mesmo possa suprir essas necessidades e dar-lhes o alento necessário, sobretudo o alento da tua presença nesses momentos difíceis. Abençoa estas vidas, Senhor. Cura, Senhor, se for do teu querer e da tua vontade, para a honra e glória do teu nome. Fica com eles, fica conosco como igreja, que nós possamos aprender a cada dia a nos alegrarmos com os que se alegram e a chorar com os que choram. Fica conosco, Senhor, dá-nos a tua bênção. É o nosso pedido agradecido em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no começo desse mês, nós começamos a falar um pouco sobre a igreja, que é exatamente o mês que a nossa igreja do Brasil completa aniversário. Dia 31 de julho de 2003, marca a fundação da nossa igreja. E no domingo passado nós estivemos conversando, abordando o tema Igreja do Deus Trino, e ainda a sua marca maior no boletim como sendo o amor. Então, o Deus em quem nós cremos, é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e a marca que nós temos que evidenciar como igreja é exatamente a marca do amor. E hoje nós vamos refletir sobre a importância da palavra de Deus na edificação da igreja. E no boletim nós transcrevemos um texto de um livro muito interessante que fala exatamente sobre a igreja intencional. E ele fala sobre a palavra edificando a igreja. Não pode ser outra motivação da igreja senão a palavra como base, como fundamento para a sua edificação. Não há outra referência que nós possamos usar. Hoje colocam muitas coisas, muitas teorias, muitas ideias criativas, querendo assim substituir a palavra, achando-a como superada, como antiga, coisa dessa natureza. Mas nós precisamos nos firmar nesse fundamento que é eterno. E o texto que nós colocamos como texto básico da nossa meditação é exatamente esse texto que fala assim, Mateus capítulo 24, 35, depois ele é repetido nos outros evangelhos também, pelo menos em Marcos e Lucas, passará o céu e a terra. Mateus 24, 35, porém as minhas palavras não passarão. Passará o céu e a terra. Este céu e essa terra que hoje existem vão se desfazer, diz a palavra, mas as minhas palavras não passarão. Precisamos crer nisso. Vamos orar mais uma vez? Obrigado a Deus pela tua palavra viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, Pai. Ó Senhor, que esta palavra ela tem esse significado para as nossas vidas e nós possamos fundamentados nela, firmarmos, Senhor, nessa rocha eterna que é Jesus Cristo. Fica conosco como igreja, fala ao nosso coração agora através da tua palavra. É o nosso pedido agradecido em nome de Jesus.
Amém. Quando eu estava preparando esse texto, eu estava pensando o seguinte: eu não sei se eu posso chamar esse meu texto de sermão, né? Porque eu compilei muitos textos, sabe? Eu compilei muitos textos, porque eu queria trazer à memória, trazer à mente para os irmãos exatamente esse fundamento tão precioso que nós temos como igreja, que é a sua palavra. E não há outra maneira de fazer isso, senão repetindo o texto da palavra. Textos que eu tenho certeza muitos irmãos conhecem, mas muitos irmãos não conhecem. Então é importante nós, como igreja, fixarmos essas palavras, né? Gosto daquela expressão do salmista, lá quando ele fala aos jovens, né? Quando ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, né? Ou seja, guardei a tua palavra no meu coração. Lembro do salmista também no Salmo 1, quando ele fala a respeito de eu não participar, né, daquilo que o mundo tem oferecido, mas antes ter prazer na lei do Senhor, ter prazer na palavra de Deus, e nessa palavra me alimentar de dia e de noite. O texto bíblico do Salmo 1 ali, ele fala de uma maneira que há uma recompensa maravilhosa, né, para aquele que firmar a sua vida na palavra. Fala dessa palavra como uma fonte, né? Uma fonte que não para de jorrar, uma fonte que sempre tem algo novo para nós, sempre tem uma lição para nós, sempre tem um desafio para cada um de nós, um conforto, um consolo para cada um de nós. Mas a palavra de Deus sempre foi um instrumento que Ele escolheu, primeiro para criar, convencer, converter e conformar o seu povo. João capítulo 1, versos 1 e 2, no princípio era o verbo. O que é o verbo? O princípio era a palavra, e o verbo estava com Deus, né? A palavra estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Esta palavra eterna, ela fez parte da minha, da sua, da criação de todas as coisas. Então é muito importante nós entendermos a importância dessa palavra. Desde o primeiro anúncio do Evangelho que nós temos em Gênesis capítulo 3, o homem, né, e a mulher haviam caído, né? Haviam caído da graça de Deus, haviam sido expulsos do paraíso, e ali já tem uma promessa da palavra: porém, inimizade entre você e a mulher, e a sua descendência, a descendência dela, este te ferirá a cabeça e você te ferirá o calcanhar. Anunciando que, aqui em outras palavras, né, a vinda de Cristo, aquele que nasceria da semente da mulher e que esmagaria a cabeça da serpente. Promessa de salvação logo depois da queda. Onde está essa promessa? Essa promessa está na palavra. Até a promessa feita a Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Vocês serão benditas todas as famílias da terra. Mas que promessa maravilhosa Deus faz a Abraão, né? E através dele a todas as descendências, todas as famílias, né? Que creem no Senhor, que dependam do Senhor. Bem como até a regulação dessa promessa por meio da sua palavra nos 10 mandamentos. Ali nós temos o quê? A elaboração, né, de um código para que o povo pudesse ter uma referência sobre a vontade de Deus sobre as suas vidas. Deus otorgou vida, saúde e santidade ao povo por intermédio da sua palavra. Podemos pensar também, pegando a sequência bíblica, as reformas durante o governo de Josias, descrito em 2 Reis, capítulos 22 e 23. Os textos eram muito longos, então eu não vou transcrever, né? Mas houve uma reforma a partir do quê? Da palavra que estava perdida e foi encontrada. E aí tudo começa a mudar novamente quando o povo está afastado do Senhor. Até o avivamento do obra de Deus durante o ministério de Neemias e Esdras. E nós estamos estudando agora exatamente a passagem de Neemias, né? Onde nós temos o que? A restauração, não apenas dos muros, dos portões, mas a restauração do culto a Deus, a restauração da palavra, né, de Deus como referência para o seu povo. Então essa sequência histórica
ela vem reforçar o valor da palavra. E nós chegamos aqui à visão grande do Vale de Ossos Secos, cujo texto lemos aqui em uníssono, para observar ali o poder da palavra, o poder da palavra de Deus, o poder criador, regenerador da palavra de Deus. Essa regeneração é nascer de novo, é de ossos, serem transformados em vidas. Essa é a promessa que Deus faz para quem? Para o seu povo através do quê? Da sua palavra. Ele faz isso por intermédio da sua palavra. Ele diz isso em Isaías 55, 10 e 11. Olha que texto precioso esse texto, quando ele fala do valor, do significado da palavra. Ele diz assim: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará aquilo para que a designei. Meus irmãos, olha que promessa linda, Aqui ele começa comparando com a chuva e a neve que regam, fecundam e faz brotar a terra para dar o quê? Semente ao semeador e pão ao que come. Ele diz o quê? A palavra vai fazer o mesmo. A palavra vai chegar em corações endurecidos, corações que não querem saber, e vai operar de tal maneira que vai fazer uma obra. Nós precisamos crer no poder dessa palavra. Essa palavra não é a palavra do pastor Jessé, essa palavra não é a palavra de qualquer líder religioso, essa palavra é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor tem poder. E o texto diz: fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu designei. Portanto, meus irmãos, quando nós proferimos uma palavra, da palavra de Deus para alguém, creiamos no poder dessa palavra. Essa palavra, ela vai incomodar, essa palavra vai mexer com o interior dessa pessoa e essa palavra vai realizar a vontade de Deus. O testemunho do Novo Testamento sobre a primazia da palavra de Deus em seus métodos é igualmente claro. Quando Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 4 diz: Jesus, porém, respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amados, nós temos necessidades materiais, falei sobre elas ainda há pouco na aula de escola dominical. E como igreja, nós precisamos procurar atender também essa demanda, essa necessidade. Mas, amados, se tem alguma coisa muito importante que Deus confiou à igreja para que ela reparta, para que ela compartilhe, depois de ter se alimentado dela, é exatamente a palavra. Então precisamos levar esse sustento, levar esse mantimento, levar essa cesta básica, mas levar também essa palavra salvadora. Porque uma vai resolver o problema imediato. E esse problema imediato também é urgente, esse problema imediato também é importante e fundamental. Mas a solução do problema eterno de cada uma dessas famílias é uma coisa muito maior e que a palavra pode suprir. A palavra de Deus nos sustenta. No princípio era o Verbo, a vida estava nele, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha que coisa interessante, a palavra é Cristo, A palavra é Jesus. A palavra veio, ao nosso ponto. A palavra foi enviada por Deus para estar conosco. É interessante que nesse mesmo texto diz que ela veio para os seus e os seus não receberam. Isso é o que ocorre muitas vezes quando nós proferimos a palavra. Mas não fiquemos preocupados com isso. Se houver rejeição da palavra, o apóstolo Paulo já dizia que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, manifestação do poder de Deus. Então, continuemos a repartir, a compartilhar o quê? A palavra do Senhor. A palavra que tem poder.
poder. E Jesus, a palavra que se fez carne, é em última análise, vida encarnada. Atos capítulo 19, versículo 20, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Quando o apóstolo Paulo começa a pregar, ele gozava-se de uma certa desconfiança dos seus ouvintes. E quando ele fala, num determinado momento, aos crentes, de acordo com o relato de Atos de Bereia, o texto diz que eles ouviam e depois em suas casas iam conferir para ver se aquilo que Paulo tinha dito conferia com a palavra. Amados, que sabedoria dessa igreja, que lições preciosas essa igreja ensina para cada um de nós no tempo presente. Quando ligamos a televisão hoje, nós ouvimos, entre aspas, muita gente falando supostamente da palavra de Deus. Será que é a palavra de Deus mesmo? Será que é isso que Deus ensina na sua palavra? Ou será que são métodos humanos? Essa semana ainda, trocando uma figurinha aí com a Patrícia, ela me passa algumas aberrações, eu devolvo aberrações para ela, a proposta de Cristo. Não, ela está passando algumas experiências da igreja, da mídia e a igreja que está na boca do povo muitas vezes, e eu também passei para ela alguma coisa nessa mesma direção. Amados, isso não é palavra, isso é palavra de homem, isso é palavra interesseira, é palavra enganadora, é palavra que não vem de Deus. E aí nós estamos incorrendo no erro de julgarmos, não, estamos fundamentados na palavra. E o que eles estão fazendo é usando a palavra, usando o nome da palavra para enganar, para ludibriar, para extorquir as pessoas. Mas como nós podemos nos precaver contra isso? Porque às vezes emocionalmente necessitados, acabamos nos envolvendo, e daqui a pouco estamos tendo práticas aí que não tem nada a ver com a palavra. E você não encontra o ensinamento de Jesus, não encontra fundamento na palavra, está fazendo porque não tem problema, mas enganação pura. Sejamos sábios como os crentes de Bereia. Consultemos a palavra para ver se ela fala verdadeiramente isso. E eu estou aqui, até sendo radical a ponto de pegar um determinado filme, uma determinada novela que a pessoa assista sobre textos bíblicos aí para querer julgar, não é isso. Eu acho que até esse tipo de trabalho que é feito em cima do texto bíblico, usando uma série de recursos, eu acho que é importante até. Para quê? Para que a gente se desperte, para que a gente fale, olha, a palavra fala isso, olha, a palavra ensina aquilo. Quer dizer, a novela, o filme, não é fonte de doutrina, mas ela serve para despertar-nos que a palavra fala isso. Talvez você, vendo um capítulo de uma novela dessa, assistiu um filme desse, você fala, nossa, eu nunca vi a Bíblia, nunca soube que a Bíblia falava a respeito disso. Aí eu vou oportunidade para você ler a Bíblia. E nós temos Bíblias hoje de todo tipo, para todas as necessidades, para a linguagem mais fácil possível, com preços acessíveis, com letras de todos os tamanhos, para quê? Para que nós não sejamos ignorantes com relação à palavra. Jesus, no seu tempo, diz aos líderes religiosos, no seu tempo errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mas essa ignorância da palavra existe há muito tempo. Quando o apóstolo Paulo falou da ressurreição, ele está combatendo uma heresia do seu tempo que diz que não há ressurreição. Quantos pregam hoje que não há ressurreição? Quantos tentam amenizar um pouco essa questão da eternidade, dizendo que você vai ter a oportunidade de voltar para purgar os seus pecados com a outra encarnação? Mas isso não tem fundamento na palavra, não dá para abraçar, não dá para ser inclusivo, não dá para dizer que somos irmãos. Por quê? Porque isso não tem fundamento na palavra. A palavra diz claramente aos homens: está ordenado morrer uma só vez, vindo depois do juízo. O que está fora disso não tem significado, não tem sentido.
Não importa se foi dito por uma autoridade, não importa se foi dito por alguém muito culto, não importa se é aceito por grande parte da sociedade, não tem fundamento na palavra. A palavra de Deus, ela nos edifica e preserva. E Paulo diz: pois não me vergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho, a expressão mais nítida da palavra de Deus, é o poder de Deus para a salvação. Romanos 10, 17 diz: assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Quando eu prego a palavra de Deus, Deus coloca fé nos corações. Deus honra a sua palavra. Eu até fico preocupado um pouco com essa expressão, porque ela é muito usada nessa igreja midiática, sabe? Deus honrar a sua palavra. E ele faz uma aberração lá e diz que Deus honra, né? Então isso é muito importante. A palavra de Deus cria fé. 1 Tessalonicenses 2,13 diz: tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Paulo fala a respeito dessa operação realizada pela palavra. Um texto que me chama muita atenção é um discurso de Pedro em Atos capítulo 3, quando ele faz uma narrativa, né, da vida de Jesus para dizer quem era Jesus para aquele povo. Eu acho muito interessante. Aquele sermão não tem 3 divisões, aquele sermão não tem consultas de originais ou coisas dessa natureza, né? Mas aquele sermão é uma descrição apenas de quem era Jesus. O povo havia crucificado Jesus, e agora Pedro, diante daquela manifestação do Espírito ali, ele estava querendo explicar que o povo tinha crucificado o Senhor Jesus, que foi enviado para a salvação deles. Então ele faz uma narrativa, uma descrição. A coisa mais interessante é que ele não faz apelo nenhum. Só que quando ele termina a descrição, o que acontece? Os corações são tocados. O texto diz: compungiu-se do seu coração. E eles ficaram tão incomodados, que eles procuraram Pedro e perguntaram: agora o que nós temos que fazer? E aí veio o quê? Aquele arremate: arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado no nome de Jesus para a salvação. Então, mas essa palavra tem poder. A simples descrição entendida pelos corações, ela gerou isso. Não precisa apelação, não precisa ficar apelando para o emocional, não ficar mexendo com a fraqueza das pessoas, mexendo com a carência necessitada das pessoas. Não, ele fez a descrição e os corações são tocados. A palavra de Deus realiza a obra de Deus na vida do crente, na vida do que crê, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Amados, a palavra tem poder de penetrar até o mais profundo do nosso ser e nos dar o discernimento que nós precisamos. Mas precisamos conhecer essa palavra. A palavra de Deus nos dá um novo nascimento. Acolhei como se dá uma palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra nos salva, 1 Pedro 1:23-25. Fostes regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. A poder criador, transformador e vivificador da palavra de Deus. O Evangelho é um instrumento de Deus para dar vida a pecadores mortos e a igrejas mortas. Ezequiel 37, texto que nós lemos.
Ele não tem outro instrumento a não ser a palavra. Ele não tem outro. Não tem um artifício, né? Não tem uma técnica, não tem uma teoria nova para querer alcançar as pessoas. A palavra é o seu poder sobrenatural para realizar a sua obra sobrenatural. E, amados, o texto, né, que nós colocamos como título da nossa meditação é exatamente essa: a palavra de Deus edifica a sua igreja. É a palavra que tem que edificar, é o ensinamento da palavra que tem que prevalecer. Não é o ensinamento desse ou daquele líder, dessa ou daquela corrente, dessa ou daquela teoria, mas a palavra de Deus que permanece para sempre. Uma igreja não é uma empresa bem sucedida. Não é simplesmente mais uma instituição filantrópica, nem um grupo social. De fato, uma igreja saudável é bem diferente de qualquer organização que o homem já idealizou. Por quê? Porque não foi o homem que a idealizou. Ela foi idealizada no coração de Deus. No aspecto temporal, a igreja é uma casa espiritual difícil de ser construída, pois tem como objetivo ser usada para promover relacionamentos intensos. Requer materiais fortes que devem ser colocados nas posições corretas, posição de sustentação especificada nas Escrituras, de modo que a integridade seja criada. Ou seja, precisamos de um firme fundamento. Precisamos desse conhecimento para não nos deixarmos levar por qualquer vento de doutrina. Não importa quão bela seja a fachada da nossa igreja, a nossa estrutura sucumbirá se a construirmos sobre um alicerce de areia ou se usarmos materiais inferiores. No aspecto eterno, essa obra não resistirá ao fogo do último dia, somente se edificarmos com ouro, prata, pedras preciosas, especificado na planta bíblica de 1 Coríntios 3, versículo 12. Em termos mais específicos, e caminhando para o encerramento, somos corporativamente, como corpo, o lugar em que o Espírito de Deus habita. E temos diversas referências para essa afirmação. Somos o corpo orgânico, o corpo funcional da igreja. Cada parte tem a sua missão, cada parte tem o seu trabalho, aquilo que foi colocado naquele cântico da bateria ali, falando a respeito da missão, da tarefa de cada um, formando esse corpo, esse traseiro, esse ajuntamento. A singularidade da igreja é a sua mensagem. E qual é a mensagem da igreja? A mensagem da igreja é o Evangelho. A igreja é a única instituição que recebeu de Deus a incumbência de anunciar a mensagem de arrependimento e fé em Jesus Cristo para perdão dos pecados. Mas essa é a mensagem da palavra que a igreja recebeu a incumbência de repartir e compartilhar com aqueles que ainda não a conhecem. Esse Evangelho é visualizado nas ordenanças do batismo e da ceia do Senhor, ambas instituídas por Cristo. Em última análise, Jesus é aquele que está edificando a sua igreja. O Evangelho diz que Deus é o Criador perfeito e justo juiz. Ele nos criou para quê? Para glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Porque nós aprendemos nos catecismos, nos credos. No entanto, todos nós pecamos, tanto em Adão como nossos representantes, como em nossas ações individuais. Merecemos a morte, ou seja, separação de Deus. E de fato, já nascemos mortos espiritualmente e sem esperança em nós mesmos. Necessitamos de Deus que nos transmita a vida espiritual. O que Deus fez para que recebêssemos isso? Deus enviou o seu Filho Jesus, plenamente Deus e plenamente homem, para sofrer a morte que nós merecemos. Ele ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação, provando que era o verdadeiro Filho de Deus. Vamos parar um pouquinho aqui e vamos pensar qual outra grande religião do nosso tempo. Pesquisa no Google, Qual a outra grande religião do nosso tempo cujo líder venceu a morte e ressuscitou? Se você encontrar, deixe Jesus Cristo de lado. Se você encontrar, vá atrás desse líder.
Mas se você não encontrar, volte para Jesus. Jesus é único. Jesus é único. Ele venceu a morte para mostrar como nós vamos vencer também. Ele teve poder sobre a morte e vai nos dar esse mesmo poder. Ele ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação, provando que era o Filho de Deus. Se desejamos que a perfeita justiça de Cristo nos seja imputada, que a penalidade do pecado seja lançada sobre ele, temos que nos arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus para a salvação. É isso que nos ensina a sua palavra. Este é o único evangelho que somos ordenados a pregar. Eu quero terminar usando algumas palavras de dois salmos. Primeiro, 119, verso 105, muito conhecido, que é uma manifestação do salmista com relação à palavra, que ela possa ser a minha experiência, a sua experiência, a nossa experiência como igreja, quando o salmista diz, de uma forma tão singela, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para os meus caminhos. E numa descrição mais, eu diria assim, mais poética, nós encontramos o Salmo 19, versículos 7 a 10, onde a palavra de Deus diz assim, o salmista descrevendo o que era a palavra para ele. A lei do Senhor, que a palavra é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O que a palavra de Deus tem representado para cada um de nós e para as nossas vidas individualmente e como igreja, é a pergunta que nós queremos deixar nesta manhã. Que Deus nos abençoe. Passarão os céus e a terra, quando as minhas palavras na mão de passar. Amém. Este último cântico, ele está pedindo para que Deus fale ao nosso coração acerca do quê? Acerca da sua palavra. Vamos colocar em pé, bastante alegria do glórias a Deus. Gente, não é um segundo sermão, mas assim, agradecido, é uma oração, cada frase é um pedido. Então vamos fazer em sentido realmente de oração e pensando em como a gente vai fazer isso transformar em ação na nossa vida. Faz
daquilo que